Vamos falar agora sobre o controle dos atos administrativos com base em dois aspectos. Quais são esses aspectos? O aspecto de legalidade e o aspecto de mérito. Se eu vou controlar um ato, ou seja, o que é controlar? Definir se aquele ato vai continuar valendo ou não, precisa ser extinto ou não, precisa ser anulado ou não, precisa ser revogado ou não. Então, se eu tenho dois aspectos, que é legalidade e mérito, o que vem a ser a legalidade? Ora, o ato é controlado pelo que está na lei, então, controlado pela lei. O que significa o seguinte: se esse ato está de acordo com a lei, ele é um ato válido. Mas se ele não está de acordo com a lei, então esse ato precisa ser anulado. Por que anulado? Porque eu estou olhando o aspecto da legalidade. Atos que não estão de acordo com a lei, eles sofrem controle legal. E uma vez que esses atos são anulados, eles têm um efeito retroativo. Ou seja, imagina que aqui nesse ponto o ato foi anulado, mas ele foi válido todo esse tempo. Significa o seguinte: a partir desse ponto, tudo que aconteceu antes também foi anulado. Todo o efeito do ato, antes da sua anulação, passa a não valer mais. E é lógico, eu não preciso nem dizer que daqui para frente também não, porque o ato acabou de ser anulado. Agora, quando eu falo de mérito, não é uma avaliação de se é legal ou não, mas sim uma avaliação se ainda é válido ou não. Então é controlado pela validade do ato. O que isso quer dizer? Bom, em algumas situações o ato ele é válido, mas por algum motivo ele deixa de ser. Então, esse ato não deve gerar mais efeito. Só que se eu colocar uma linha do tempo aqui, ó, e o ato foi anulado bem aqui, anulado não, perdão. Mérito não é anulação, mérito é revogação. Se o ato for anulado aqui, os efeitos passam a valer a partir da anulação do ato na linha do tempo. O que aconteceu antes continua valendo. Então veja, o controle dos atos, neste caso, é feito por revogação. E nesse caso, é feito por anulação. Aspecto de legalidade, anulação. Aspecto de mérito, revogação. Sendo que quando eu falo aqui de anulação, a partir desse ponto, os efeitos por trás são invalidados até 5 anos, salvo má-fé. Quem pode fornecer controle de legalidade sobre os atos é a própria administração pública, pela autotutela, e isso aqui, lógico, é um controle interno, e também pode ser o Poder Judiciário, só que o Poder Judiciário precisa ser provocado. Já aqui, controle de mérito é controle interno. E aqui, controle judiciário é controle externo. E esse é o controle dos atos com base em seus aspectos.